Agora é real, o Milwaukee Bucks está realmente e agressivamente ouvindo propostas por Giannis Antetokounmpo. Eles querem trocar ele até no máximo a deadline, né? Que se eu não me engano é dia 5 de fevereiro. E essa notícia pega muita gente de surpresa porque pouco tempo atrás o discurso do próprio Giannis era de que ele gostaria de passar sua carreira inteira no Milwaukee Bucks. Mas nós sabemos que as coisas podem mudar rapidamente na nossa vida e as coisas estão mudando também para o grego e para o Bucks. Segundo Jay Crowder, um ex-companheiro de time do Giannis Antetokounmpo, ele disse que tudo começou a mudar na franquia quando eles demitiram o ex-treinador Adrian Griffin, quando ele ainda estava tendo uma campanha positiva. Os rumores eram de que haviam problemas internos. Apesar da campanha positiva do time com mais vitórias do que derrotas, o time parecia estar passando por uma mudança no seu sistema defensivo e havia perdido a identidade daquela equipe que havia sido campeão da NBA pouco tempo atrás. E mesmo com a mudança de treinador acontecendo para tentar resgatar um pouco da identidade do time, para tentar fortalecer a defesa, isso não acabou dando certo, já que o time sofreu eliminações consecutivas em playoffs de maneira recente. Obviamente que o problema não é o Giannis, pois com ele em quadra o time tem saldo positivo, mas quando ele não está em quadra, ele se torna o pior time da liga. Então nós podemos dizer que o problema foi a queda de rendimento de Chris Middleton, que parecia sentir o peso da idade mais do que qualquer outro jogador. Nós também podemos escolher dizer que o problema foi a troca do Jrue Holiday, que enfraqueceu o sistema defensivo do time, visto como ele foi importante demais até no título do Boston Celtics, mostrando ainda sua relevância na liga. Alguém pode escolher dizer que o problema foram as lesões do Damian Lillard e as escolhas de draft que foram embora junto com ele. Ou simplesmente a gente pode dizer que o problema do Milwaukee Bucks, o problema que fez com que eles chegassem nesse momento, né, de estarem rompendo com o Giannis, foram realmente as decisões que eles tomaram. Não foi o Jrue Holiday, não foi o Chris Middleton, não foi o Lillard, mas foi o conjunto, né? O conjunto de decisões que eles tomaram para tentar manter um time competitivo em torno do Giannis, mas que eles acabaram errando. E essa sequência de decisões erradas por parte da diretoria não frustrou apenas os torcedores, mas principalmente o Giannis, que viu que realmente parecia que ficar em Milwaukee, não vai resolver os seus problemas e não vai dar a ele um destino esperado, né? Já que ele sempre deixou claro que ele quer jogar em um time capaz de competir. E olha que o Giannis não é o tipo de jogador que reclama. Quem já conhece um pouco da história humilde sobre a sua infância e sobre sua família, sabe que ele é resiliente e consegue lidar com adversidades. Ele teve que passar por muita coisa difícil até se tornar um jogador profissional de basquete. Seu caráter foi forjado em meio a circunstâncias difíceis e foi assim que ele aprendeu a não reclamar das coisas da vida. Eu não sei se vocês viram, mas em uma entrevista recente do Giannis, ele disse que sentia que o time não estava passando a bola para ele, parecia que eles estavam querendo resolver sozinhos. E ele não é o tipo de jogador que vai ficar pedindo, né? Mesmo que ele seja o franchise player, o rosto da franquia, ele disse que não é o tipo de jogador que vai ficar pedindo a bola. Ele sente que ele é uma ameaça ofensiva e ele esperava ser reconhecido por isso com seus companheiros de time. Tanto que nessa entrevista, ele disse que algumas pessoas ali dos seus treinadores falavam que você tem que se impor, você tem que pedir essa bola. E ele falava que sentia que não tinha que fazer isso, sabe? Não é com orgulho, não sei se foi orgulho da parte dele, né? Mas ele simplesmente disse que é um cara mais assim, na dele, mais quieto, e que tá ali na quadra querendo ajudar, principalmente no ataque, como ele disse, né? Ele se reconhece como uma ameaça ofensiva muito grande e esperava que os companheiros reconhecessem isso, mas pareciam que estavam boicotando ele no time. Já em outra entrevista, Giannis disse que não é o tipo de jogador que pede troca e que nós não veríamos ele indo até o escritório do time para pedir para ser negociado. Mas ao mesmo tempo, ele sempre demonstrou sua mentalidade competitiva e que ele gostaria de continuar jogando em um time forte o suficiente para que ele pudesse disputar o título da NBA mais vezes. Então aqui a gente percebe que o Giannis poderia sim jogar a sua carreira inteira pelo Milwaukee Bucks, só que tem uma condição. Para ele fazer isso, eles teriam que sempre dar a ele um time minimamente competitivo para que ele pudesse chegar nos playoffs com a expectativa de disputar com os outros bons times que estariam ali. E a gente viu que não foi isso que acabou acontecendo. Quando a gente olha para trás e vê os movimentos que a diretoria do Milwaukee Bucks fez, a gente percebe esse desespero deles, né? Quando eles negociaram o Middleton porque sentiram que ele estava ficando velho e não estava mais conseguindo ser aquele jogador impactante no ataque e na defesa, né? Aquele trio. Eles negociaram o Holiday quando também sentiram que ele não estava conseguindo mais render, que não seria a peça, que seria a dupla do Giannis, né? Aí depois fizeram um investimento pesado, uma aposta de alto risco no Damian Lillard, que ficou 2 temporadas e acabou voltando para o Blazers. Então, todas essas tomadas de decisões representam a movimentação desesperada da diretoria do Bucks para tentar deixar o Giannis feliz. E quando nós olhamos para o momento atual, nós vemos o caos que esse time se tornou.
Torcedores vaiando o time em casa, o próprio Giannis descontente com seus companheiros de equipe e o Milwaukee Bucks despencando na tabela com derrotas consecutivas, ficando abaixo de times como Charlotte Hornets no leste. E foi em meio a toda essa confusão que eles chegaram à decisão de que seria melhor para as duas partes, tanto para a instituição, para a franquia Milwaukee Bucks, quanto também para o jogador Giannis Antetokounmpo, que seria melhor eles romperem, cada um seguir o seu caminho. Giannis ainda joga em nível MVP, mas ele precisa de ajuda. Trocar por ele significa abrir mão de muita coisa, pois seu valor é bem alto, mas ele deve conseguir manter esse mesmo ímpeto nos dois lados da quadra por mais algumas temporadas. Ele é um jogador muito esforçado, tanto no ataque quanto na defesa. Por isso vai melhorar muito o nível de qualquer time da liga. O problema é que trocar o Giannis agora é uma decisão muito difícil e complicada devido ao alto salário que ele ganha e às regras, né, para trocas na NBA, onde você tem que bater os contratos dos jogadores que vão trocar de time. Inclusive, talvez fosse melhor para o Bucks conseguir esperar até a off-season para não fazer nenhum movimento desesperado e fazer uma troca ruim, como foi a troca do Dallas quando eles negociaram o Luka para o Lakers. Mesmo assim, devido à urgência da situação e à falta de clima no vestiário do time, ele deve realmente ser trocado antes do dia 5 de fevereiro, o que deve estar provocando várias reuniões em tom de emergência em diversas franquias que se preparam para avaliar que proposta eles podem fazer pelo Giannis. O Golden State Warriors parece um dos times mais interessados em fazer uma proposta pelo Giannis, mas eu não ficaria surpreso se ele fosse parar em outro time, tá? Fugindo até desse radar aí que se comentou muito nos últimos anos, que era o Chicago Bulls, um dos times que ele gostaria de jogar, o Miami Heat também. Então, mesmo que ele não vá para o Warriors, Heat ou Bulls, eu não ficaria surpreso, até porque é um jogador de um nível muito alto, um dos melhores, sei lá, um dos 5 melhores jogadores da liga. Então acredito que nesse momento, quando os times ficaram sabendo da notícia que o Bucks estava interessado em trocar ele, todo mundo deve ter pego o telefone e ligado. E aí, a gente vai fazer uma proposta? A gente vai atrás dele? O que eu imagino é que, independente do time que ele for, né, esse time vai melhorar. E se já for um time que está ali brigando para um acesso direto aos playoffs, esse time vai chegar ainda mais forte para os playoffs com chances reais de título. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks vai passar por um processo de rebuild agressivo, porque perder um jogador como Giannis Antetokounmpo, cara, não é fácil. E você não consegue substituir um jogador desse nível, né? Você não consegue achar outro como ele no draft tão rápido. E tem um detalhe que deixa essa situação ainda mais dramática para quem torce pro Bucks, tá? Eles não têm as próprias escolhas desses próximos anos de draft, né? Todas elas estão com swap. Então vai ser realmente muito complicado para o Milwaukee Bucks passar por esse processo de reconstrução sem ter a sua própria escolha, porque eles poderiam simplesmente perder de propósito, anunciando um rebuild, um tanque, só que eles têm swap dessas escolhas. Então eles estão bem ferrados, cara. Vai ser realmente muito difícil, porque eles não são também um mercado grande que vai conseguir seduzir os jogadores com a gente tem espaço aqui na folha salarial, vamos tentar trazer alguém na free agent. Vai ser difícil. Vocês aí têm alguma ideia de qual time você acha que vai agressivar mais para cima do Giannis Antetokounmpo? Ou se você acha que caberia ele no seu time, mesmo que vocês tenham que perder aí alguns jogadores que valem na casa de 45, 50 milhões? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria muito que ele pintasse no Hornets, mas para bater o contrato dele no Hornets, a gente ia ter que se desfazer de alguns jogadores aí que são praticamente o nosso futuro, né? Tipo um LaMelo Ball, um Brandon Miller, um Kent Knapp. Então acho que o Hornets, que é o meu time do coração, não vai conseguir ter essa bala para trocar. Os torcedores do midiático Los Angeles Lakers também vão ter que baixar um pouco a bola agora, porque para trocar pelo Giannis só se eles mandassem o LeBron James, tá? Não adiantaria mandar o Austin Reeves nesse momento, não bateria o contrato, só se fosse o rei. Então acredito que pro Hornets e pro Lakers já era. Não vejo o OKC se movimentando ou enxergando que precisam do Giannis para ser campeão, sabe? Até porque eles são os atuais campeões. No San Antonio Spurs, eu acho que seria interessante uma troca do Fox pelo Giannis, tá? Não sei se o Bucks aceitaria apenas o Fox, talvez eles iriam querer, sei lá, o Castle junto, né? Aí já fica complicado, mas um time com Embi e Giannis seria absurdo, velho. Vamos ver. Vamos ver se o Giannis vai se impor diante da diretoria e falar, ó, eu quero ir para esse time, então gostaria que vocês negociassem com eles, ou se ele vai realmente deixar na mão deles para, tipo assim, tomem a melhor decisão para a franquia, porque ainda que eu esteja saindo, eu amo essa cidade, amo esses torcedores e quero deixar vocês com um bom futuro resguardado. Para quem gosta de assistir vídeos de rebuilds no NBA 2K, eu postei um vídeo de reconstrução com uma troca que eu fiz do Giannis no videogame, tá lá no meu canal Basca Zone, tá? É só pesquisar Basca Zone Rebuild ou
Bucks Rebuild, Basca Zone, alguma coisa assim, ou clicar no link do canal que eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal também e de comentar aqui o que você acha de toda essa história da troca do Giannis.